Você está escutando o livro Mundo Marcial em Livrocast, audiobooks em português. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Capítulos 3 e 4. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. A chave Pix está na descrição do canal. Capítulo 3. A alma sem mestre. Lin Ming lavou a pedra com um pouco de água do rio. Depois de hesitar um pouco, ele levantou um machado colocado no chão e usou sua extremidade sem corte para golpear levemente a pedra com forma de cubo. A pedra permaneceu intacta sem um único arranhão nela. Isso era de se esperar. O fato de que esta pedra era capaz de permanecer intacta depois de ser engolida por um pangolim de carapaça dourada provava a sua incrível durabilidade. Lin Ming aumentou gradualmente a força dos seus ataques. Eventualmente, ele bateu com toda a sua força, resultando em um dente sendo formado sobre o machado e na bigorna de martelar. No entanto, nenhuma única deformidade apareceu no cubo. Puta merda! Lin Ming ficou surpreso. Ele esperava que a pedra fosse dura, mas nunca poderia imaginar que fosse tão dura. Como este item foi criado? Lin Ming não conseguiu encontrar uma resposta. Esta pedra e sua forma eram muito peculiares. Talvez algum mestre de refinaria tenha criado esta pedra usando alguns materiais altamente duráveis. Considerando essa possibilidade, Lin Ming decidiu ficar com o cubo. Mesmo que ele não pudesse descobrir o que era, ele ainda poderia usá-lo como uma decoração. Depois de arrumar as ferramentas, Lin Ming dirigiu-se para o quarto que o pavilhão Ming Xuan tinha preparado para que ele pudesse descansar. Depois de praticar seus socos, ele tinha se empenhado em desossa por 4 horas. Lin Ming estava sentindo-se bastante cansado. Após meditar e ajustar a respiração por um tempo, Lin Ming caiu sobre a cama sem tirar as roupas e adormeceu. A cama que o pavilhão Ming Xuan fornecia para sua equipe era muito confortável. Além disso, o segundo filho do senhor do exército não poderia criar nenhum problema para ele aqui. Tendo chegado a essa conclusão, Lin Ming conseguiu dormir profundamente. Em seu sono, ele teve um sonho estranho. Ele sonhou com um palácio resplandecente feito de jade. Cada pavilhão era feito de jade, seu nível de artesanato era ordenadamente alto. Vestindo elegantes vestidos, um grupo de lindas garotas com uma aparente beleza natural, caminhava em torno do palácio. Animais raros e auspiciosos percorriam os céus, formando a imagem de um mundo de imortais. Lin Ming nunca tinha visto um palácio tão belo, nem mesmo em pinturas. Neste momento, a paisagem subitamente se transformou e o palácio resplandecente entrou em colapso. Inúmeras figuras apareceram no céu. Feixes de luz brotaram entre as inúmeras figuras. Os feixes de luz eram bonitos de se contemplar, contudo, quando desceram, fizeram com que as terras e montanhas fossem completamente dizimadas. As terras foram divididas, enquanto os céus estavam cobertos de chamas demoníacas. Um enorme conjunto de feitiços apareceu no ar e cobriram uma área com aproximadamente meio quilômetro. Milhões de símbolos misteriosos cobriram todo o céu. Uma guerra desta escala era algo que Lin Ming nunca poderia ter sequer imaginado. Mestres. São mestres de um reino com uma inimaginável força. Este nível de força era algo que os grandes mestres de seu reino não poderiam sequer imaginar em se igualar. Todos dentro deste sonho são seres que Lin Ming nunca teria qualquer chance de sequer vislumbrar. No entanto, por que tantos seres semelhantes a Deus apareceram aqui? Depois disso, a cena mudou e se transformou em um mundo de neve e gelo. Uma mulher assustada enquanto segurava um cubo de 2 centímetros cúbicos, enfrentando 10.000 figuras que estavam sobre os céus. Esta mulher realmente estava de pé a menos de 3 metros de Lin Ming. Mesmo ele entendendo que tudo isso era uma ilusão, Lin Ming foi capaz de sentir uma aura extremamente poderosa, mas gentil e santa que irradiava do corpo da mulher. A mulher pronunciou uma série de palavras, mas as palavras faladas eram vagas. Lin Ming só conseguiu distinguir 2 palavras, em cubo mágico. Cubo mágico. Por alguma razão desconhecida, uma vez que ele ouviu essas palavras, a mente de Lin Ming pensou na pedra. Será que o nome daquela pedra era cubo mágico? Boom! Uma explosão. O espaço foi desmaterializado, o céu foi torcido formando um redemoinho furioso com um poder aparentemente infinito, varrendo todo o céu e a terra. Em todos os lugares que atingia, as montanhas desabavam e o céu desmoronava.
A geleira foi instantaneamente transformada em nada e as 10.000 figuras foram reduzidas a poeira. Suas almas foram fragmentadas e absorvidas pelo cubo. Quanto a Lin Ming, ele se viu de pé no meio do vórtice, testemunhando com seus próprios olhos como tudo foi absorvido pelo redemoinho. Tudo ao seu redor foi reduzido a cinzas enquanto ele mesmo permaneceu intacto. Este sentimento era simplesmente indescritível e provavelmente seria uma experiência inesquecível para Lin Ming. Lin Ming sentiu-se suando frio. Neste momento, de repente ele descobriu que tinha chegado a um espaço incrivelmente grande e escuro. Aqui, várias partículas de luz pairavam no ar, elas pareciam com pedaços de espelho quebrado. As várias manchas eram de tamanhos variados, algumas grandes e algumas pequenas. As maiores eram tão grandes quanto uma palma, enquanto as menores eram tão grandes quanto um grão de arroz. No meio de todas essas partículas de luz, havia uma esfera de luz, que emitia um brilho agradável, suave e sagrado. Inexplicavelmente, Lin Ming sentiu que a atmosfera em torno desta esfera de luz era muito semelhante à da mulher que ele tinha visto antes. Não, era exatamente a mesma. Será que esta esfera de luz é a forma deixada por aquela mulher? Lin Ming lembrou que a mulher se transformou em um fluxo de luz branca e foi absorvida pelo cubo mágico logo após a explosão acontecer. Um fluxo de luz branca. Poderia ter se transformado nesta esfera de luz? Se esse fosse o caso, então este seria o espaço dentro do cubo mágico. Isso significava que essas partículas de luz... Lin Ming ofegou. Será que essas partículas de luz eram fragmentos das inúmeras figuras que foram absorvidas pelo cubo mágico depois de terem sido esmagadas por aquela tempestade espacial? Lin Ming ficou extremamente chocado. Neste momento ele compreendeu claramente que a cena que acabará de ver acontecerá de fato. Embora tivesse dito a si mesmo que estava simplesmente sonhando, se viu incapaz de acreditar que era apenas um sonho. Tudo o que tinha visto nesse sonho era muito realista e a imagem do redemoinho espacial que fragmentou o mundo estava profundamente gravada na mente de Lin Ming. Como um mero adolescente ignorante que ainda não tinha atingido o estágio de condensação de pulso como ele, poderia ter um sonho que envolvesse um nível tão alto de poder? Então, todas essas visões eram verdadeiras? Este cubo de pedra realmente tinha engolido inúmeros mestres cuja força estava em um nível onde ele não teria nenhuma chance de sequer vislumbrar? Lin Ming não podia imaginar qual reino poderia possuir um número tão grande de mestres cuja força pudesse sufocá-lo até tal ponto. Ele focou seus olhos e olhou para o espaço escuro que estava cheio de incontáveis fragmentos de luz. Após hesitar durante um longo tempo, estendeu a mão e tocou suavemente um dos fragmentos de luz que era o menor dos que estavam próximos a ele. Ao entrar em contato com Lin Ming, a partícula de luz instantaneamente fluiu para a ponta de seu dedo. Lin Ming não teve tempo de reagir, ele sentiu como se um pesado martelo batesse de repente em sua cabeça. Ele soltou um grito e caiu no chão. Ah! Lin Ming apertou firmemente sua cabeça, sentindo como se houvesse algo enfurecidamente invadindo sua consciência. A dor penetrante fez com que Lin Ming desejasse abrir seu crânio e remover o que estava causando a dor. Ele não podia resistir. Lin Ming sentiu como se estivesse prestes a ser engolido. Engolido? É isso. Essa deve ser a natureza instintiva do fragmento da alma. Ela está tentando devorar minha mente. Maldito! Percebendo este fato, Lin Ming brevemente entrou em pânico, mas imediatamente se acalmou. A coisa que o ameaçava era apenas um pequeno fragmento de alma, fora que seu mestre já havia perecido. Como ele poderia perder para uma consciência menor que não tem mestre? Lin Ming de repente gritou, apertando os punhos, as unhas cravando profundamente em sua carne e sangue, preserve meu coração e mente. Meu coração bate pelo caminho marcial. Eu jurei trilhar o caminho marcial até o final, como eu poderia permitir que meu caminho terminasse aqui? Lin Ming não tinha ideia de como se livrar daquela consciência fragmentada que não tinha dono. Tudo o que podia fazer era apertar os dentes e aguentar com tudo o que tinha. Várias imagens desordenadas fluíram para sua mente, fazendo com que ele sofresse com uma dor desumana, ameaçando deixá-lo inconsciente. No entanto, ele manteve os dentes apertados, mantinha também a compreensão sobre os vestígios de sua consciência e se agarrava no seu inabalável coração marcial. Depois de um tempo, essa tortura desumana lentamente enfraqueceu. Finalmente, Lin Ming acordou de seu sonho.
Abriu os olhos para ver que ainda era de madrugada e que ele estava encharcado de suor frio. Os lençóis da sua cama estavam encharcados e suas palmas estavam pingando de sangue por terem sido agarradas tão fortemente. Observando tudo isso, Lin Min estava 100% certo de que o que tinha acontecido não era um sonho. Nenhum pesadelo poderia produzir tal tipo de efeito. Ele calmamente meditou e não pôde deixar de sentir medo. A alma de uma pessoa possui duas partes, inconsciência impressa e memórias. Uma vez que a consciência impressa é apagada, a alma ficaria sem dono. Uma alma sem dono só pode agir por instinto. A alma que ele tinha tocado possuía apenas metade do tamanho de um grão de arroz e sua luz era fraca. No entanto, ele quase tinha sido engolido por ela, e isso era apavorante. Se ele tivesse tocado em um fragmento ainda maior, era provável que teria se transformado em uma casca. Vazia agora. Este cubo é muito perigoso. Enquanto Lin Min estava meditando sobre o assunto, seu rosto mudou de repente e em a minha mente. Há muito mais coisas dentro dela. Matrizes. Inscrições. Gravuras. Vários símbolos bizarros, personagens misteriosos, técnicas de armas simples e poderosas. O que significa tudo isso? Poderiam ser as memórias que tinha na alma sem dono? Esse pensamento fez com que Lin Min se assustasse. Ele estava vagamente consciente de que este conjunto de memórias poderia significar uma inimaginável montanha de riquezas. Embora tenha entrado na mente de Lin Min, as memórias ainda eram complexas. Elas não eram algo que pudesse lembrar da forma que gostaria. Essas lembranças precisavam ser mais consolidadas e integradas. Ao fazê-lo, Lin Min ignorou as memórias sobre as matrizes e inscrições. Essas memórias eram um pouco fragmentadas e desordenadas. As lembranças pareciam ser sobre uma profissão que gravava inscrições em armas. Lin Min não se interessou por esta profissão. Havia algo que ele precisava mais, algo que ele desejava. Ele continuou pesquisando através de sua mente até que, finalmente, prendeu a respiração quando a encontrou em Fórmula do Reino do Treinamento Corporal, Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas. Uma habilidade de legado. Qual é a razão para o Palácio Marcial da Fortuna do Céu estar muito abaixo do Palácio Marcial dos Sete Mistérios? A razão são as habilidades de legado. Capítulo 4. A habilidade de legado. O Palácio Marcial da Fortuna do Céu tem apenas 80 anos de história. O Palácio Marcial dos Sete Mistérios, por outro lado, foi fundado por uma seita de terceiro grau, a seita do Vale dos Sete Mistérios. Eles possuem 600 anos de herança e muitas habilidades de legado. Aqueles que praticam as habilidades de legado do Palácio Marcial da Fortuna do Céu têm pouca esperança de alcançar o estágio de condensação de pulso. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre as habilidades de legado do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Contanto que se tenha um talento marcial de grau 4 e faça uso dos manuais do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, superar completamente o estágio de condensação de pulso não é algo impossível. Quanto a Lin Min, ele não tinha nem sequer um manual de treinamento decente. Tudo o que ele tinha era um manual para iniciantes nas artes marciais. Todos os dias, ele treinava socando troncos de árvore e desossando animais. Este era o caminho marcial de Lin Min. Nos últimos anos, a única pessoa com quem ele podia contar era com ele mesmo. Ele explorou os aspectos das artes marciais através do trabalho árduo e esculpiu seu caminho, passo a passo, até chegar ao primeiro estágio do treinamento corporal. Para ele, os legados eram algo muito importante. Lin Min estava incomparavelmente animado, ele ansiosamente devorou todo o conhecimento sobre esta habilidade de legado. Não muito tempo depois foi novamente surpreendido pela habilidade Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas. Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas é um dos melhores manuais no reino do treinamento corporal e do reino divino. No entanto, mesmo que seja o ápice de seu nível, é apenas referente ao reino do treinamento corporal e, portanto, não era tão valioso dentro do reino divino. A razão pela qual Lin Min se surpreendeu foi porque ele finalmente compreendeu o que era o reino divino. O reino divino era um reino mais elevado que possuía centenas de milhões de anos de legados. Treinamento corporal, artes marciais, técnicas de espada, habilidades técnicas, forças militares, tudo isso tinha sido desenvolvido e aperfeiçoado ao extremo. Era um mundo reservado para o mais forte no caminho marcial. Suas habilidades e poder não eram algo que o atual Lin Min poderia imaginar. Desta maneira,
o Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas era simplesmente inestimável. Para mais, ainda havia mais fragmentos de alma armazenados dentro do cubo mágico. Uma vez que sua força atingisse um nível suficiente, ele seria capaz de incorporá-las ainda mais. Pensando em tudo isso, o coração de Lin Min estava incrivelmente excitado. Atualmente, o que Lin Min mais temia era que o manual de habilidade estivesse incompleto. Afinal, o fragmento de alma que ele tinha absorvido era apenas uma pequena partícula. Seria uma pena se esse fosse o caso. Felizmente, conforme ele continuou a incorporar o Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas, viu que estava intacto. Treinamento da força, treinamento da carne, treinamento das vísceras, alteração dos músculos, forjamento ósseo e condensação de pulso, estava tudo lá. E isto era algo surpreendente para Lin Min. No continente da Queda do Céu, os manuais do Reino Treinamento Corporal geralmente eram somente para um estágio. Por exemplo, o manual Genuína Alteração dos Canais dos Músculos é destinado especificamente para o estágio da alteração dos músculos, o manual Fórmula Divina do Forjamento dos Ossos de Ouro para o forjamento ósseo, o manual Habilidade Divina dos 9 Pulsos para o estágio da condensação de pulso e assim por diante. No entanto, o manual Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas era capaz de perdurar do estágio do treinamento de força até o estágio da condensação de pulso, mas o que Lin Min descobriu depois disso chocou ainda mais. Dentro do continente da Queda do Céu, a condensação de pulso marca o final do estágio do treinamento corporal, estando um passo em direção ao estágio de fusão. O estágio de fusão é dividido em estágio pré-celestial e estágio pós-celestial. Para a maioria das pessoas, a condensação de pulso é um gargalo, que eles não conseguiram romper. Essas pessoas ficariam presas no estágio do forjamento ósseo. A condensação de pulso é o limite para as veias dentro do corpo humano. Esse é um conhecimento comumente aceito. No entanto, de acordo com o Manual Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas, existe outro estágio além da condensação de pulsos, temperar da medula. Acima do estágio temperar da medula, existem realmente outros 8 portões internos escondidos. Usando as 8 trigramas para corresponder com o movimento dos 9 órgãos celestes, pode-se abrir 8 portas dentro do corpo. Então, 9 estrelas do Palácio dão. Com ele, pode-se quebrar os limites do corpo e alcançar um nível ainda mais elevado de força. Independentemente do temperar da medula ou dos 8 portões internos escondidos, nenhum deles afetaria um artista marcial ao entrar no estágio pré-celestial ou pós-celestial. Isso dá um grau muito maior de realização marcial em comparação com outros. Os benefícios são evidentes. Percebendo isso, Lin Min ficou sem palavras devido ao choque. Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas é um tesouro eterno. Lin Min estava fervorosamente animado para começar a praticar. No entanto, antes que ele começasse, ele verificou se o cubo mágico ainda estava em seu bolso. Para sua surpresa, o cubo mágico tinha desaparecido. Lin Min ficou com medo e começou a suar frio. Com suas mãos sondou ao redor de seu corpo e sentiu algo estranho em seu peito. Ele tirou suas roupas e encontrou um símbolo estranho na pele de seu peito esquerdo. O símbolo era exatamente o misterioso símbolo na superfície do cubo mágico. O cubo mágico entrou no meu corpo. Lin Min lembrou que a Santa Mulher tinha convocado o cubo mágico da sua palma. Não era de admirar que ela pudesse fazer isso. No entanto, Lin Min não tinha ideia de como invocá-lo. Lin Min tentou invocar o cubo mágico, mas sem sucesso e se sentiu um pouco decepcionado. Afinal, havia tantos fragmentos de alma dentro do cubo mágico. Naquela época, ele só tinha tocado o menor e mais fraco fragmento e teve uma colheita tão grande. Se pudesse incorporar mais desses fragmentos de alma, então a quantidade de tesouros que ele poderia desbloquear seria simplesmente inimaginável. Pensando nisso, Lin Min de repente deu um sorriso depreciativo, estava sendo ignorante. Se o menor fragmento de alma sem proprietário tinha quase engolido sua consciência, então os maiores provavelmente seriam capazes de exterminá-lo instantaneamente. Pare de sonhar, Lin Min. Parecia que os segredos do cubo mágico e o conhecimento dentro dos fragmentos de alma deveriam ser deixados para quando seu cultivo atingisse um nível ainda mais alto. O que ele precisava fazer agora era praticar o Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas o mais rápido possível. Lin Min parou de tentar convocar o cubo mágico e começou a explorar a habilidade de legado do Reino Divino.
A essência Dual Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas é transformar o corpo em uma arma divina com incrível força. Além disso, o Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas também enfatiza técnicas que utiliza força. Seu primeiro estágio de treinamento de força já é muito diferente da normal. Normalmente, uma vez que uma pessoa é capaz de uma força de 1000 Jin a 604 kg, essa pessoa alcançaria um menor controle e poderia esmagar uma árvore de ferro com um soco. O Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas, no entanto, requer não só o treinamento de força, mas também um treinamento de precisão e controle sobre a quantidade de força utilizada. Uma vez que um maior controle é alcançado, uma pessoa seria capaz de usar a palma da mão para transformar um tronco de árvore em fibras finas. Ler esta parte deu origem a uma grande sensação de desejo dentro de Lin Min. Não havia dúvidas de que a formação deste Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas faria dele muito mais forte do que um mestre médio. 3 dias depois. Ao pé da grande montanha Zhou, com a lua cheia suspensa no céu, Lin Min estava em uma planície de grama com os olhos fechados. Ele respirou seguindo um ritmo específico, estando ali parado quem sabe quanto tempo. Todo o seu ser era como uma escultura, iluminada pelo luar. Ele estava praticando a fórmula do verdadeiro caos primordial, um método especial de circulação de energia primordial derivada do manual Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas. Esta fórmula é muito melhor em utilizar a energia primordial para temperar o corpo e forjar os ossos. Uma vez que um maior controle desta fórmula é atingido, a força e durabilidade resultantes teriam um nível que supera aqueles do mesmo reino. Sob o vento noturno, a grama fina ondulava, dançando à sua volta. A respiração de Lin Min parecia estar de acordo com essas ondulações, como se tivesse se tornado um com o ambiente circundante. Uma gota de orvalho rolou sobre uma folha logo acima da cabeça de Lin Min. Condensando calmamente, ela finalmente caiu. Lin Min, que estava inicialmente imóvel, abriu os olhos e estendeu a mão direita, permitindo que a gota de orvalho caísse sobre a ponta de seu dedo e rolasse para sua palma. Segurando a gota de orvalho, a mão direita de Lin Min de repente formou um punho, seu ombro e coxa se moveram para a posição e ele deu um soco. Estrondo! Com um estrondo abafado, o tronco espesso da árvore na frente de Lin Min foi abalado, o vestígio de um punho apareceu através da poeira ao redor da árvore. Lin Min exalou e soltou o punho, permitindo que a gota de orvalho caísse. Com um som de parada, ela caiu sobre a grama e foi espalhada. Um sorriso surgiu no rosto de Lin Min. Quando o Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas atingisse um estado de perfeição, então a gota de orvalho seria disparada junto sem ser estilhaçada. Embora seu controle atual ainda não tenha chegado tão longe, ele tinha feito algum progresso. Além disso, o soco anterior tinha deixado a marca de um punho de cerca de 15 centímetros de profundidade sobre a árvore de ferro. 3 dias atrás, seu soco poderia, na melhor das hipóteses, deixar apenas meio centímetro. Sua realização atual era toda devido à fórmula do verdadeiro caos primordial. Nestes 3 dias, Lin Min tinha praticado esta fórmula do verdadeiro caos primordial sem parar e tinha finalmente conseguido chegar ao estágio inicial. Sinceramente, Lin Min só foi capaz de treinar tão bem graças às memórias do sênior. A experiência e a compreensão deste sênior tinham beneficiado muito seu treinamento. Até mesmo o método de circulação da habilidade tinha sido profundamente enraizado na alma deste sênior. Tudo o que Lin Min precisava fazer era usar seu corpo para se lembrar deles. Devido ao quão louco seu programa de treinamento era, a taxa de consumo de ervas medicinais de Lin Min se tornou muito mais rápida. Ele havia usado 3 fatias do ginseng de sangue carmesim. Nessa velocidade, o ginseng de sangue carmesim seria usado em menos de meio mês. Ele agora tem a solução para manuais de treinamento, mas ainda enfrentava o problema de insuficiência de ervas medicinais. Assim, 2 dias se passaram e sua força continuou crescendo. O atual Lin Min era capaz de desossar bestas viciosas de nível 1 sem nenhum esforço. Para ele, mesmo o desmembramento de 5 bestas viciosas de nível 2 era considerado fácil. Em uma manhã, Lin Xiaodong veio para o pavilhão Ming Xuan para encontrar Lin Min. Anteriormente Lin Min tinha informado a Lin Xiaodong que ele estava trabalhando no pavilhão Ming Xuan, embora tivesse omitido a razão por trás disso. A feira anual de artes marciais? Lin Min sentiu-se chocado, ouvindo a proposta de Lin Xiaodong para irem. Isso é certo, muitos mestres de artes marciais e nobres estarão lá. Quanto aos itens que aparecerão, não há itens raros, apenas itens extremamente raros.
Lin Ming deu de ombros e respondeu: Como poderíamos pagar esses itens? No momento, tenho menos de 20 taéis de ouro. E daí se não pudermos comprá-los? Podemos ir dar uma olhada. Basta tomar isso como um ato de ganho de experiência. Ademais, iremos entrar para o Palácio Marcial dos Sete Mistérios em breve. Devemos pelo menos comprar uma boa arma antes disso. Mesmo se eu não puder pagar pelas armas de alto grau, ainda seria capaz de pôr as mãos em algumas armas de nível médio. Não querendo decepcionar Lin Xiaodong, Lin Ming escolheu sair com ele. Afinal, seria uma experiência benéfica. Enquanto se dirigiam para lá, Lin Xiaodong continuava falando sem parar sobre a feira. Ele estava muito familiarizado com os detalhes da feira, era distante do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, a área era considerada suburbana e assim por diante. Enquanto caminhavam por um beco, Lin Ming de repente parou e colocou a mão nos ombros de Lin Xiaodong. O que há de errado, irmão Ming? Perguntou Lin Xiaodong. Alguém está bloqueando o caminho. Lin Ming tocou sua cintura onde sua faca de desossa estava presa. Graças a seu treinamento da fórmula do verdadeiro caos primordial, suas habilidades de percepção aumentaram bastante. Ele podia adivinhar quem era. Alguns dias atrás, ele tinha batido em um homem com orelhas de macaco. Agora, o mestre do homem decidiu mostrar-se. Esse momento era algo para o qual já tinha se preparando. Fim do capítulo 4. Você está escutando o livro Mundo Marcial em Livrocast, audiobooks em português. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. A chave Pix no canal está na descrição.